Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz e na sua proteção. Gostaria de agradecer o convite que nos foi formulado na pessoa da nossa querida Margarete, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todo o corpo de trabalhadores dessa abençoada instituição. Instituição essa pela qual eu mantenho um especial e suave carinho. Ao longo da minha jornada como expositor espírita, estive aqui muito raras vezes, umas 2 vezes apenas, em função de impossibilidades profissionais e materiais, graças às quais me impossibilitou de estar aqui tanto quanto gostaria de estar. Mas agradeço especialmente a paciência da nossa Margarete, viu, Margarete? Por insistir junto de nós, a fim de que a gente pudesse organizar uma data e estarmos aqui nessa casa que possui um trabalho admirável, um labor de anos e anos, e que alguns trabalhadores do movimento espírita que eu conheço passaram por essa instituição, deixando pegadas abençoadas e exemplos luminosos. Trata-se de uma das casas históricas da nossa cidade do Salvador. Antes das nossas considerações a respeito do tema, gostaria apenas de esclarecer, à guisa de divulgação desinteressada e sem nenhum tipo de pretensão, é que as pessoas nos perguntam a razão pela qual estamos, por exemplo, gravando uma palestra como essa. Nós fazemos parte de um grupo virtual de produção de conteúdo espírita pela internet, totalmente gratuito e sem nenhum interesse de qualquer natureza. Esse grupo se chama Raciocínios Espíritas. É um canal de vídeos no YouTube, quem quiser e quem se interessar depois pode acessar. E tem as suas redes sociais, eu sou um pouco ignorante em relação às redes sociais, Facebook, Instagram, mas tem lá para quem quiser acessar e depois, por curiosidade ou por querer aprofundar em relação a algum tema ou conhecer o ecossistema virtual, pode tentar ir visitar as páginas correspondentes. Nós temos não apenas as palestras nossas, como de outros companheiros que fazem parte do grupo, tanto quanto estudos de obras doutrinárias, como é o caso da obra da codificação kardeciana, algumas obras, por exemplo, de psicografia de Chico Xavier, como é o caso de Boa Nova, Humberto de Campos, a obra de André Luiz, a obra Vida e Sexo de Emmanuel, as obras históricas de Emmanuel, romances históricos, tanto quanto agora estamos começando a estudar uma coleção de obras ligadas à psicologia e ao espiritismo, notadamente a obra de Joana de Ângeles, que iremos futuramente publicar alguns conteúdos a esse respeito. Então, aqueles que se interessarem, que tiverem alguma curiosidade, podem acessar sem nenhum tipo de compromisso de qualquer natureza. Dito isto, começamos o nosso tema. Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, psiquiatra de Zurique e discípulo da psicanálise de Freud, possui uma psicologia muito especial. A grande maioria dos autores da psicanálise e dos estudiosos da psicologia moderna afirmam que Jung foi aquele que melhor ampliou e expandiu o pensamento da psicanálise. Discípulo da teoria de Freud inicialmente, ele foi além, em nosso ponto de vista, ampliando o entendimento da criatura humana e do comportamento muito complexo do ser humano, para além das teses do inconsciente pessoal, da libido, da teoria psicossexual de Freud, para examinar o ser humano para além daquela tese, hipótese materialista que Freud ficou arraigado. Jung, pelo menos uma das suas discórdias em relação a Freud foi isso, considerava a possibilidade do elemento religioso e o interesse que ele tinha pelo metafísico, pelo paranormal, pelo místico, fazia com que Freud o rejeitasse mais tarde, e isso foi um dos motivos para o rompimento entre o pai da psicanálise e aquele que ele considerava o seu filho espiritual e herdeiro cultural da sua documentação. A psicologia de Jung, no entanto, é tão especial que é considerada por alguns autores como psicologia dos opostos, porque lida o tempo todo com opostos que vigem e que existem dentro de nós. Na conceituação de Jung, o ser humano não é apenas um animal que deseja, que tem instintos reprimidos, era essa a formulação freudiana, uma besta domesticada pelas regras sociais, e que de vez em quando esse animal, essa fera, vem à tona através
dos seus sintomas e das suas neuroses. Jung considerava que o inconsciente da criatura não apenas reprimia desejos mal digeridos, mas também tinha um aspecto de complementação. O que é que isso quer dizer? Ele achava que tudo aquilo que eu tenho na consciência é apenas um lado de uma moeda, uma face do meu psiquismo. Eu teria toda a totalidade, seja na minha consciência, seja o oposto no meu inconsciente. Para ilustrar de uma maneira mais clara, se você é extrovertido, não é que você não tenha uma característica introvertida, mas a característica introvertida está menos pronunciada na consciência, está mais inconsciente. Pelo contrário, se você é mais introvertido, você tem um lado extrovertido que é inconsciente. Ele chegou a essa conclusão após examinar várias culturas orientais e ocidentais para, de alguma forma, reunir aquilo que ele chamava de arquétipo. O termo arquétipo significa marcas universais. Ele tentava entender, no estudo cultural das civilizações, aqueles padrões que são universais na criatura humana. Aqueles elementos que se repetem com roupagens diferentes, mas cuja essência era a mesma. E deu o nome de arquétipos, esses conteúdos universais que estariam naquilo que ele chamou de inconsciente coletivo. Graças a isso, ele vai dizer que o símbolo do Tao, do taoísmo, aquele símbolo do Yin e do Yang, sombrio, claro, masculino, feminino, preto, branco, seria um modelo ideal para nós entendermos, de maneira abstrata e metafórica, o psiquismo do ser humano. O que significa dizer que aquilo que você coloca, aquilo que você desenvolve, aquilo que você prefere funcionar em termos de comportamento, você tem o outro lado que está mais inconsciente. E quando você não percebe esse lado, que está mais recalcado, você passa a identificá-lo fora. Por exemplo, se você tem um lado sombrio, preconceituoso e negativo no inconsciente, se você não detecta isso, você passa a perceber essas características no seu próximo, através da psicologia do julgamento. E assim por diante. Jung vai dizer que o psiquismo humano é polar. Isso é, trabalha com polaridades. Ele age no mundo exterior, sempre lidando com polaridades, porque nós só interagimos com o real através de polaridades psíquicas. Certo, errado. Cima, baixo. Direita, esquerda. E assim por diante. Treva, luz. Doença, saúde. A gente só consegue ter ideia de saúde porque a gente sabe o que é doença. E vice-versa. A gente só tem ideia do que é claridade porque a gente sabe o que é escuridão, a ausência dela. E assim por diante. O ser humano, no real, ele só consegue entender as coisas com essa dicotomia. A estrutura psicológica do ser humano, dizia Jung, é polar. Razão pela qual, se você observa alguém exageradamente em uma polaridade, ele está confessando a outra. Isso é muito, muito bom e muito interessante a gente ver isso hoje em redes sociais. Se você vê a pessoa muito alegre em redes sociais, se exibindo demais, eufórica, ela está deprimida. Diz o próprio Carl Gustavo Jung e outros. Porque é uma forma de eu me confessar, escondendo aquilo que eu estou, na verdade, apresentando. Aliás, a euforia é apenas um outro lado da moeda da depressão, porque a euforia não é a alegria verdadeira, não é júbilo interior. Quando precisa ser exibida e ostentada, já não é alegria. Então, foi assim que ele estruturou a sua psicologia. Consciente e inconsciente não apenas brigam, conforme Freud, mas se complementam, se relacionam e dialogam o tempo todo. Jung chegou a dizer que quando eu ignoro o meu inconsciente, esse inconsciente sabota a minha vida e acaba pregando armadilhas na minha existência. Sabe aquela menina que vivia brigando com o pai alcoólatra, que vivia rejeitando o pai, que vivia em conflito com o pai, aí se casa com um alcoólatra? É mais ou menos essa a ideia que ele dizia na sua psicologia especial. A psicologia de Jung, nossa forma de entender, ampliou muito a visão freudiana da vida. Conseguiu introduzir elementos impressionantes para a gente entender o complexo sistema mental da criatura, a estrutura psíquica do ser humano. E quando ele começa a teorizar a respeito da teoria sua de personalidade,
o desenvolvimento psíquico, Jung se torna especial. Já na sua segunda metade da vida, Jung vai dizer que a personalidade humana, ao longo da sua vida, da sua existência, tende a se desenvolver de uma forma especial, à semelhança da semente, em cuja essência já está a árvore ali dentro da semente. Só que a gente não vê. O potencial da semente é virar árvore. Cada criatura tem um potencial. Um potencial para se tornar si mesmo, como ele costumava dizer nas suas obras, na sua obra fantástica. A teoria do desenvolvimento da personalidade de Jung é dizer que a personalidade não se torna algo diferente, mas apenas cresce, se agiganta, à medida que ela vai tomando consciência do seu inconsciente, à medida que ela vai descobrindo o seu mundo interior. É muito comum a gente dizer: meu Deus, eu achava que eu ia reagir de uma forma em determinada situação, e quando aconteceu, eu reagi totalmente diferente, porque não se conhecia, não estudou de maneira aprofundada e reflexiva as próprias reações, a própria forma de reagir. Quantas vezes a gente nos surpreende com a nossa forma de reagir, com a nossa forma de atuar no mundo, seja para algo positivo, seja para algo negativo. Por que isso acontece muito conosco? Porque a gente não tem o hábito da reflexão, de estudar a si mesmo com acurácia, com percepção, com clareza, com critério. Normalmente nós nos enganamos em relação a nós mesmos, a ponto do sábio chinês Lao Tse, em uma fábula notável que ele contou, ele vai dizer que ao sonhar que ele era uma borboleta, ele acordou e começou a se perguntar se realmente ele não era uma borboleta, que estava sonhando que era um homem, ou se ele era um homem que havia sonhado que era uma borboleta. O que significa dizer essa dualidade, essa dicotomia na psicologia de Jung, Lao Tse seria os dois. Seria a dimensão borboleta que quer voar e a dimensão homem, no sentido mais humano da palavra, demasiadamente humano, como dizia Nietzsche. Então, é notável a gente entender que Jung possivelmente se baseou em algumas obras literárias da época dele. Talvez a obra mais conhecida que Jung leu, porque foi uma obra famosa no século XIX, quase todo mundo leu, era uma obra muito conhecida, é a obra O Médico e o Monstro, de Stevenson, o poeta, que fala sobre aquela saga de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um médico famoso na Inglaterra, que tinha uma certa notoriedade na sua cidade, que era conhecido, rico, que desfrutava de uma posição social, refinado, educado, elegante, que frequentava as rodas sociais, até que ele fabricou uma porção que tentou colocar, inclusive, no seu assessor para descobrir como é que reagia, mas a sua própria cobaia mais tarde reagiu negativamente e ele resolveu usar em relação a si mesmo. Essa porção, essa fórmula, liberava o lado mais subconsciente, palavra que no passado era muito mais utilizada do que inconsciente. E liberava essa manifestação do outro lado. E aquele médico bem apessoado tornava-se um facínora, tornava-se reativo na sociedade, agressivo, antissocial. E a obra ficou conhecida na literatura. Jung vai dizer que ali é provável que tenha conteúdos do psiquismo humano. É uma metáfora interessante para a gente entender a personalidade humana. Na teoria sobre o desenvolvimento da personalidade, ele vai dizer que o bebê nasce mais coletivo e vai se tornando indivíduo aos poucos. As teorias psicológicas sobre desenvolvimento divergem muito, mas essa era a teoria de Jung. A primeira metade da vida, vai dizer ele, são de conquistas mais do ego, material. As buscas externas, a formação da personalidade, as conquistas materiais, formação de laços sociais. E aqui a gente pode citar alguns exemplos nossos. Profissão, ter filho ou não, formação de família, estabilidade financeira. Essa é a primeira metade da vida, ele vai dizer. Mas a segunda metade da vida, ele vai dizer, é quando o indivíduo... Jung situava essa segunda metade da vida a partir dos 40 anos, porque era a expectativa de vida mais ou menos da sua época, no máximo era 80. Então ele colocava ali, aos 40 anos aproximadamente, o indivíduo passa a segunda metade da vida, que é o seguinte: o indivíduo já fez as conquistas exteriores, já conseguiu, na época dele todo mundo conseguia, ou pelo menos grande parte da população, já conseguiu os grandes desafios e as conquistas materiais e do ego. E aí se pergunta, e agora, para onde eu vou? Qual é a minha meta agora? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha existência? E passa não mais a psiquicamente se direcionar para fora, mas começar a refletir a respeito dos grandes
enigmas da existência humana. O seu sentido, a sua finalidade existencial, para que ele está na Terra, qual o sentido da vida, as buscas interiores, as buscas não do ego para fora, mas do ego para dentro. Se direcionando, portanto, por metas, por propósitos, por buscas muito mais interiores. E é a partir daí que ele elabora o conceito de self. A palavra self é uma palavra inglesa, que já é a tradução do selbst em alemão, que significa o si mesmo. Ele vai dizer que o ego é a dimensão externa minha. É aquele conjunto de elementos que desde a minha infância, com relação com família, relação com pai, com mãe, relação social, foi estabelecendo e foi construindo a minha identidade exterior. O self é o elemento interno que ao mesmo tempo organiza toda a vida psíquica, consciente e inconsciente. O que significa dizer que por detrás do ego há um maestro que ele chama de self. Esse maestro seria a totalidade do sistema mental. O ego é apenas uma parte fragmentada do eu da pessoa. Mas há uma parte interior que é comandada por um self que comanda o exterior e o interior. A totalidade psíquica, portanto, é esse self. Ele vai dizer que a criatura humana parece buscar essa totalidade. E que se você for examinar literatura folclórica, contos mitológicos, fábulas, textos religiosos, a linguagem é diferente, mas a busca é por um todo. Por um todo. Jung não se interessava de provar ou não se existe Deus ou alma. A preocupação dele não era essa. Ele queria entender do ponto de vista psicológico essas experiências religiosas e culturais. Ele vai dizer que o bebê na barriga da mãe experimenta um sentimento oceânico. Líquido amniótico, placenta, alimentação, um sentimento de integração com o todo. A criatura humana rompe com isso no primeiro trauma do nascimento, passa a buscar individuação, palavra que ele também utilizou, se tornar indivíduo. Portanto, o bebê é mais coletivo, é um pedaço da mãe, é a extensão do organismo materno, passa mais tarde a romper com isso, passa a perceber que a mãe é o outro. Inicialmente o bebê não entende isso. Ele chora e a mãe atende às suas necessidades físicas. Mas aí ele passa a perceber que quando ele chora, às vezes a mãe não atende na mesma hora, demora um pouquinho. Nem sempre a mãe está totalmente disponível para ele. Então ele começa a ter o primeiro trauma, que é perceber que a mãe não é ele. Ele achava que a mãe era um pedaço dele, o sentimento egocêntrico. Ele passa a perceber que a mãe é o outro. Surge aí o sentimento de alteridade, de se colocar no lugar do outro. E surge ao mesmo tempo o sentimento de vida interior. Só que Jung vai dizer que essa marca do sentimento oceânico é a marca que o indivíduo busca, mesmo que inconscientemente, uma busca por um todo. Uma busca por uma sensação desse sentimento oceânico do útero materno. E ele vai dizer que a experiência religiosa é a busca por esse sentimento oceânico. A ligação com um todo. A ligação com uma totalidade. Que, na verdade, revela a necessidade do ego de juntar os seus pedaços, consciente e inconscientemente, formando uma sensação de todo. Uma sensação integral. Uma experiência de ser integral. Essa era a ideia da psicologia de Jung. Tanto é que ele utilizou livros, inclusive conhecidos entre nós. Um dos trabalhos mais famosos dele foi um trabalho sobre a Bíblia, quando ele examina psicologicamente o texto de Jó. Essa personalidade que talvez nem existiu, foi um símbolo mitológico da paciência, né? Uma espécie de metáfora a respeito do homem paciente, né? E que tinha uma relação com Deus. E ele examina do ponto de vista psicológico que Jó, o ego, busca o self, Deus, a totalidade. A colocação de Satanás na Bíblia, do diabo, seria o seu lado inconsciente, o sombrio, que ele ainda não viu. E ele faz toda uma interpretação psicológica sobre essa busca, né, de Jó, que passa a sofrer, porque quando o ego passa a sincronizar com o self, representado na ideia de Deus, ele sofre. O ego tem que, como diz Jesus, humilhar a si mesmo. Né? Não é humilhar no sentido de perder a dignidade, é humilhar o ego, porque o ego é orgulhoso. O ego tem uma noção de vida exterior. E essa relação com Deus que Jó estabelece é a busca do ego com a conexão com o todo ou com esse sentimento oceânico. Mas não chegamos no principal. Alguém deve estar dizendo, ele fugiu do tema. Não, não fugi. Na obra Aion, o simbolismo do si mesmo, Jung, ao examinar, vai dizer Deus ou deuses
em todas as culturas, porque ele não se interessava no exame espiritual da coisa, no sentido de se existe alma ou se não existe, se existe Deus ou não existe. Ele queria saber, do ponto de vista psicológico, como é que era aquilo. E ele vai dizer, Deus representa essa totalidade. Os deuses, a busca, né, pela experiência religiosa. Mas ao examinar o self, ele vai dizer, será que algumas pessoas humanas na Terra, algumas criaturas históricas, não conseguiram essa individuação, palavra que ele cunhou para falar do processo de amadurecimento, quando o ego sintoniza com o self e passa a se conectar com o todo. Passa a ser uma pessoa integral. E Jung gostava muito de Gandhi. E faz, inclusive, considerações sobre Mahatma Gandhi, dizendo que Gandhi conseguiu uma individuação, depois de muitos esforços, para dominar a si mesmo. A coisa mais difícil é dominar a si mesmo. Só no autodomínio a pessoa tem liberdade. Porque se você acha que tem liberdade, sempre cedendo a todas as suas vontades, você, na verdade, não é livre. Você é escravo das suas paixões e dos seus impulsos. Para você ter liberdade, você tem que ter a condição de dizer não a si mesmo. Sócrates que dizia isso. Por incrível que pareça, o homem livre é o homem que diz não a algumas vontades suas. Porque senão ele não é livre. Ele está escravo das suas próprias paixões. Ele não consegue dizer não a si mesmo. Autodomínio. É fácil dominar os outros, mas dominar a si mesmo é muito difícil. E Jung vai dizer nessa obra, Aion, Self, que Gandhi representa isso. Faz considerações sobre Francisco de Assis. Mas há uma parte desse livro especial que ele vai dizer de todas as personagens históricas, Jesus é aquela que representa de maneira cabal, literal, o Self. Se a gente pudesse escolher historicamente alguém no processo histórico que simboliza no comportamento essa totalidade psíquica inteira, integral, seria Jesus de Nazaré. E olha que na época de Jung, os historiadores discutiam se Jesus realmente foi uma pessoa que existiu. Se não foi um conto que foi criado pela cultura israelita da antiga Palestina de há 2000 anos. Havia essa dúvida. Hoje essa tese está totalmente superada. Qualquer historiador sério hoje sabe que ele existiu, que foi uma pessoa histórica, não foi um culto criado, até porque teria que ter muita inteligência alguém para criar uma história daquela, com ensinamentos tão fantásticos, com parábolas tão inteligentes, num povo, o antigo hebreu, que embora tinha 3.000 anos já de história, era agrário, primário, preconceituoso, machista, violento, dado a culturas primárias, a uma mentalidade muito tacanha da vida. Não é possível que alguém pudesse criar uma história tão inteligente e tão fantástica. E se esse alguém criou uma história dessa, esse alguém é alguém especial. Dizem os melhores historiadores, além de citar, claro, as fontes históricas, hoje não há dúvida. Na época de Jung, Jung nem entra no mérito, porque havia essa dúvida. Jung vai dizer, independente se Jesus existiu ou não existiu, o seu comportamento, os seus ensinamentos e a sua vida parece simbolizar aquilo que cada um de nós busca nessa totalidade, o self. Notável isso. Sem ler a doutrina espírita, porque ele era quase contemporâneo de Allan Kardec, Jung chegava à mesma conclusão de Jesus como um modelo e guia para a humanidade, como exemplo de integridade, ou de integralidade, como se queira. Jesus seria esse protótipo do homem integral, expressão que Joana de Ângeles, bebendo de Jung, utiliza nas suas obras através do médium Divaldo Franco. Alguns anos depois, uma discípula de Jung, chamada Hannah Wolff, uma psicanalista alemã, que também foi freudiana e mais tarde se torna junguiana, viajou por todo o mundo conhecido na época, esteve na Índia fazendo meditação e conhecendo a sabedoria espiritual da Índia, para dizer, lendo as tradições espirituais e religiosas de todos os povos, chego à conclusão que Jesus é aquele símbolo mais perfeito de conhecimento de si mesmo, de integração da personalidade, é o exemplo, referência material que todo ego humano deve buscar um dia. É essa integração consigo mesmo. E ela vai dizer, se nós examinarmos o Evangelho, veremos que Jesus é muito mais do que alguém que ensinava alguma lição moral. Era alguém que fazia a pessoa se questionar e despertar. Em vários momentos, diz Hannah Wolff, Jesus atuava muito mais como terapeuta de almas do que moralista religioso. Chegava para a pessoa e, em vez de responder a sua pergunta, fazia uma outra pergunta e deixava a pessoa pensando. Porque o que é que o terapeuta faz com a gente?
O terapeuta não responde pra gente, ou não toma a decisão por nós, porque senão a responsabilidade vai ser dele. E depois, se não der certo, a gente vai culpar ele. O terapeuta ajuda a gente a se conhecer, a saber o que é melhor pra nós. Porque nem sempre o que o terapeuta vai dizer pra nós é bom pra gente, às vezes é bom pra ele. Porque se ele ficar apenas dizendo, dando conselho, palpite, ele está baseado na sua experiência. Mas o que é bom para mim pode ser bom para outra pessoa. Muitas vezes Jesus atuava assim. Em vez de dizer o que a pessoa deveria fazer, ajudava a pessoa a despertar. Despertar com aquilo que ele chamava o reino dos céus. Por isso que ele começava quase todas as suas parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a... e contava uma história. Porque é difícil definir essa abstração em palavras diretas. Era necessário fazer paralelismos, parábola, paralelo, fazer ensinamentos metafóricos para tentar entender aquilo que é difícil de entender, porque é uma experiência interior. Hannah Wolff vai dizer que quantas vezes Jesus chegava, se aproximava, até em questões políticas e sociais, que hoje está na moda. Jesus se acercava, o hebreu, o judeu que odiava pagar o imposto ao Império Romano, que era exorbitante. O imposto era bastante injusto na época, porque Roma era esperta. Como o propósito de Roma era a arrecadação apenas, Roma não estava preocupada com cultura local, com religião. Roma dominava as regiões, preservava a cultura local, não interferia na cultura local, deixava cada um cultuar o seu Deus como quiser, porque o interesse dele era apenas material, financeiro. Elegia cargos públicos, que era cobrador de imposto, né, fiscal da Receita Federal da época. E aí permitia que um próprio irmão da raça assumisse esses cargos. A pessoa que assumiu o cargo, essa função, ficava rico e ficava detestado pelos seus irmãos de raça. É assim que ele fez. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era coletor de imposto. E assim por diante. Então, ele, portanto, foi levado a um cobrador de imposto, que estava cobrando imposto, e os judeus que detestavam, acreditavam que o cobrador de imposto era alguém que traiu a tradição de Israel, que era alguém que não era mais filho de Yahvé, colocou ele contra a situação e perguntou se deveria ou não deveria pagar o tributo. Era, portanto, uma questão espinhosa, porque de um lado havia a lei mosaica, a preservação da cultura israelita. De outro lado, uma questão política, social, uma imposição do direito romano. O que Jesus falasse, colocaria ele contra algum poder na época, alguma autoridade na época. Se ele falasse mal do imposto, ele estava contra Roma. Se ele defendesse o imposto, ele estava contra Israel e a cultura israelita. É essa coisa que às vezes o povo faz com a gente, né? Coloca a gente na berlinda, e aí se a gente responder, a pessoa corta, edita, ou hoje dá um print. Dá um print na tela do celular e manda. Olha o que ele falou. Só aquela frase sem o resto. Jesus sabia disso. Em vez de responder, ele fez a pergunta: tragam-me primeiro a moeda. E o que é que vocês estão vendo na moeda? A efígie de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não respondeu, ele deixou a pessoa própria concluir. Quantas vezes, Senhor, que farei para entrar na vida eterna? O que é que está escrito na lei? Não respondia. E a pessoa começava a citar. E ele dizia: então vai tu e faz o mesmo. Então ele próprio tinha essa argúcia, essa característica. Quando um dos jovens doutores da lei conclui dizendo que fazia tudo aquilo, mas que se faltava alguma coisa, ele dizia: ama teu próximo como a ti mesmo. E quem é meu próximo? Porque tem gente que não quer, na verdade, seguir os ensinamentos, quer ficar discutindo, batendo boca. Então quem é meu próximo? Jesus então conta a parábola do samaritano. E ao acabar a parábola, aliás, que é uma espécie de poema para toda a humanidade, universal, sobre o altruísmo, a beneficência, a ação social. E quando acabou, Jesus faz uma pergunta que a mim me impressiona. Ele não diz assim: para você, quem era o próximo que passou? Ele não falou assim. Ele não falou quem era o próximo que passava. Ele diz: para você, quem é o próximo daquele irmão que estava jogado? Ou seja, se você estivesse jogado no chão, quem seria o seu próximo? Ele inverteu a coisa. Em vez de dizer como é que eu amo o meu próximo, ele colocou a pessoa no lugar da vítima, recebendo a ajuda do próximo para saber quem era o próximo. E aí o doutor da lei engasgou, porque era o samaritano que passou, o sacerdote, o levita
homens do sinédrio, da sinagoga. Samaritano para o judeu é que nem hoje palestino e iraquiano. Não se falavam e havia morte, havia violência publicamente, porque o reino a antiga Palestina se dividiu em reino de Judá de um lado e reino de Israel de outro lado. De um lado tinha Samaria, a capital, no norte, e no sul tinha Jerusalém como a capital. Havia uma briga histórica. Os samaritanos eram considerados pessoas de má vida e pessoas que não eram de Deus por conta dessa divisão histórica, dessa guerra. Então, o judeu passava por um samaritano e cuspia, ele dizia raca. Pessoa imunda, nojento, era essa a ideia. Os samaritanos eram assassinados, e os samaritanos também assassinavam os judeus. Havia, portanto, um conflito. E aí Jesus faz uma parábola dessa. Ele que era judeu, e coloca o samaritano como um benfeitor do homem caído na estrada. Então, aquilo... E aí, quando ele diz, para você, quem foi o próximo daquele homem jogado na estrada? O doutor da lei, no texto de Mateus, nem reconhece, nem diz, o samaritano... Não diz o nome. Você vê como o orgulho é um negócio fantástico, né? Não diz o nome, diz assim, aquele que usou misericórdia para com o homem. E Jesus diz, então vai tu e faça o mesmo. Então, ele muitas vezes fazia a pessoa pensar. Quantas vezes ele se acercava da multidão, dava o ensinamento e depois se afastava para que a multidão pensasse com a sua própria cabeça e chegasse às suas próprias conclusões, para não ter ele como bengala psicológica, como alguém que se viciava e se condicionava em ficar em torno dele. Jesus é especial. A própria história dele é especial, porque toda pessoa que é muito biografada ao longo da história é biografada pela clareza da sua vida. Data de nascimento, data de morte, o que foi que fez, o que foi que não fez, registros históricos. Jesus é diferente. Até hoje se pergunta em que ano realmente ele nasceu. Até hoje se pergunta se ele nasceu em Belém de Judá, ou se foi uma adaptação ao texto bíblico, ou se ele nasceu em Nazaré. Galileu, como era chamado Galileu, porque era da tradição dos galileus. Portanto, judeu da Galileia, que era a região mais pobre das tetrarquias de Israel. Como entender? Como entender essa noção? Como entender esse homem que é esquisito até do ponto de vista histórico? Não se sabe quase nada a respeito de Jesus, historicamente falando. Se sabe sim das suas lições, que são maravilhosas. O que é interessante buscar aqui e perceber que na época em que ele passou pela terra, quase ele não foi percebido pela história da época. Passou desconsiderado. Se você pegar os livros de história da época, tem registros volumosos sobre Júlio César, sobre Otaviano, sobre Tibério, mais tarde, o imperador que estava no trono quando ele morreu. Você vai pegar obras sobre Calígula, sobre Cleópatra, a rainha do Egito, registros históricos impressionantes sobre essas personagens. Algumas antes, como Alexandre Magno, da Macedônia. Sobre Jesus, há um silêncio histórico. Há 4 referências rápidas. Uma de Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, que na obra Antiguidades Judaicas, volume grande, tem uma frase que ele diz, os cristãos que se reuniam. Cristãos é o nome que foi dado a seguidores de um homem chamado Cristo. Nada mais. Mais tarde, no século II, 200 anos depois, Plínio, o jovem, em uma carta a Trajano, o imperador, vai falar do culto dos cristãos que foi perseguido por Nero, que se reuniam nas catacumbas, numa frase também muito isolada. Tácito, nos seus anais históricos, fala sobre a perseguição que Nero desencadeou, colocando culpa nos cristãos pelo fogo que ele próprio desencadeou em Roma. E nada mais. Portanto, são referências. Há uma carta do senador Públio Cornélios Lentulus, carta essa a Tibério César, que inclusive é objeto ainda de dúvida se realmente é verdadeiro ou não, que fala do encontro do senador romano com Jesus, dizendo que ele quase sempre era visto chorando e quase nunca era visto sorrindo. Mas é um silêncio histórico comprometedor. Um silêncio histórico porque quase ele não foi registrado. Quase passou despercebido. As obras que falam mais sobre ele são os 4 evangelhos. Cada um dos quais falando sobre um homem. Cada um tem na sua visão, a sua percepção. É até curioso perceber que nesses 4 evangelhos, 2 dos evangelistas não conheceram ele diretamente. E os outros 2 conheceram ele diretamente. Marcos e Lucas não tiveram contato direto com Cristo. Mateus e João, sim, participaram das experiências. Mateus escreve um evangelho especificamente para os hebreus.
Daí, o evangelho de Mateus não é um evangelho biográfico, é um evangelho temático. Tem um capítulo lá só de parábola. Parábola, parábola, parábola. Depois, Sermão da Montanha. Depois, diálogo na casa de Pedro. É claro que na vida de Jesus não foi assim. Ele falava parábola, falava outra coisa. Não é assim, porque é temático. Porque um hebreu arrumando o texto para demonstrar aos seus irmãos que ele era o Messias. Moisés sobe ao Monte Tabor e recebe os 10 mandamentos. Mateus coloca no capítulo 5 que Jesus subiu a montanha e falou o sermão da bem-aventurança. É como se quisesse demonstrar aos irmãos de raça que Jesus era o novo Moisés para a raça. Era essa a ideia. O tempo todo ele faz paralelos com o texto antigo. Jesus chama 12 apóstolos. Moisés chama representante das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó. Moisés, mais tarde, chama 72 líderes para coordenar essa turba no Êxodo famoso. Jesus aparece a 70 discípulos para fazer referência aos 72 de Moisés. Então o tempo todo há esse arranjo em Mateus, porque era um texto para o judeu, para o hebreu. Há os diálogos de Jesus com o doutor da lei, os doutores da lei, em Mateus. O segundo evangelho de Marcos já não é para o hebreu. Marcos era um adolescente quando aderiu ao cristianismo, era filho espiritual de Pedro. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Pedro era analfabeto. Pediu para Marcos escrever suas memórias. Como Pedro é uma pessoa que era pescador, trabalhador braçal, um homem prático do mundo, que não era dado a grandes reflexões, o evangelho de Marcos é um menor, mais rápido, sucinto, e que enfatiza os milagres. Por quê? Porque Pedro queria escrever esse texto para Roma. E os romanos, que valorizavam os deuses, gostavam era do milagre, dos fenômenos especiais. Então Jesus aparece fazendo milagres, os fenômenos espantosos. E é um evangelho sucinto, rápido. Se você cochila, já passou o evangelho. Lucas, o mais intelectual dos 4, grego, médico, escreve um evangelho falando o reino de Deus. Por que Mateus não escreveu o reino de Deus, o reino dos céus? Porque o hebreu não falava o nome de Deus em vão. O judeu não podia falar o nome de Deus. Mas Lucas é grego. Então, nas passagens que Mateus fala o reino dos céus, Lucas fala o reino de Deus, que se complementa. Lucas, há uma dúvida muito grande, onde foi que Lucas bebeu as fontes para escrever seu evangelho? Nós espíritas sabemos, graças à informação preciosa do Espírito Emmanuel, na obra portentosa Paulo e Estevão. No final da obra, quando Paulo já está preso, vai ser executado a mando de Nero, o imperador. Ele visita Paulo e Paulo disse, se eu tivesse tempo, escreveria também um evangelho. Escreve tu, Lucas. Vai até a igreja de Éfeso, na ilha de Patmos, onde tem lá João Evangelista, o futuro João Evangelista, que está cuidando de Maria de Nazaré. E colhe o depoimento da mãe de Jesus. Faz um evangelho baseado no depoimento dela. Mais tarde diz Emmanuel que Lucas vai até Éfeso e ouve não apenas a narrativa de Maria de Nazaré, mas Maria de Madalena, que estava ali presente também. Ouve ambas. E é graças a essa narrativa que o evangelho de Lucas é um evangelho que tem mais detalhes da infância do Cristo, que é a mãe dele contando a história da infância do Cristo. É um evangelho que fala da misericórdia, da compaixão, as parábolas do filho pródigo, do bom samaritano, das dracmas perdidas, da ovelha perdida, está presente no evangelho de Lucas. É considerado por Amélia Rodrigues o mais belo livro da humanidade, o livro da compaixão. E o último evangelho, um evangelho místico, um evangelho com a linguagem toda esotérica estranha, é o evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Na verdade, João está fazendo uma citação de Gênesis de Moisés. No princípio, o Espírito de Deus nadava sobre o abismo. Então, estava fazendo uma alusão ao princípio das coisas, falando de Jesus como o verbo divino, o verbo de Deus. A verdade é que Jesus é difícil de entender. É difícil de compreender do ponto de vista convencional. Ele transcende as concepções tradicionais. Ele é o modelo desse ser integral. Já notaram como nós somos fragmentados? A depender da situação, a gente age de maneira totalmente diferente. Temos uma teoria e temos uma emoção. Pensamos de uma forma e sentimos de outra. E vivemos psicologicamente fragmentados. A fragmentação da personalidade. E hoje, com essas polêmicas que estão aí, polêmica política, polêmica de família, conflitos dentro de casa, brigas no trabalho, bate-boca e discussão em rede social, a gente está se desintegrando psiquicamente.
Está havendo uma desintegração psíquica por falta de integração conosco mesmo. Porque a gente passa a ter uma vida apenas exterior e não tem uma vida interior. Então, diante dos desafios, a gente não tem resistência moral para enfrentar e para superar os desafios, porque não tem reservas emocionais. Nós perdemos o hábito da reflexão, da concentração, da oração, do contato consigo mesmo, do exercício de autoconhecimento, que é a análise corajosa das nossas imperfeições, para crescermos, para evoluirmos, tentarmos examinar os nossos pontos fracos. Qual é a minha debilidade? A minha debilidade é o ciúme? A minha debilidade é a posse? A minha debilidade é a irritação? É a intolerância? Eu não aguento quando alguém discorda de mim, eu já fico irritado? A minha ponto vulnerável é o quê? Qual é a minha debilidade? É o tormento sexual? É o conflito de agressividade? Eu preciso examinar, porque é nessa debilidade que as perturbações espirituais alcançam. Os seres ignorantes que pululam ao nosso redor vão encontrar nessas brechas morais a ocasião de nos influenciar e nos perturbar, porque não existe milagre. Muita gente chega para mim e diz assim: Flávio, me disseram que eu tenho 7 obsessores. Eu não sei como é que contaram. Mas eu acho que a gente tem até mais. Porque o obsessor é que nem a população humana. Se você olha para a população da Terra, você tem muita gente que não gosta da gente e muita gente que gosta. O mundo espiritual é a população humana que já saiu do corpo. É a mesma coisa. Então há muito espírito que antipatiza e muito espírito que simpatiza. Aqueles ignorantes que são infelizes em si mesmos, por infelicidade própria, querem infelicidade alheia. É natural. Não tem gente que tem despeito da gente? Não tem gente que inveja gratuitamente a gente? Não tem gente que às vezes não vai com a nossa cara se a gente nem ter feito nada? Os espíritos são a mesma coisa. Não precisa ter medo. Agora, eles só vão atuar em você se você der brechas, autorizar com a sua vida moral. Se você agir no bem, se você fortalecer os seus pontos fracos, você vai ter aquilo que o Paulo chamava couraça da caridade. Jesus tentava despertar a criatura para que a criatura fosse um ser integral. Um homem ou uma mulher integral, que não é um homem ou uma mulher perfeitos. É um indivíduo que se aprimora, que oscila, que cai, mas que tem nele a referência máxima. Quando Allan Kardec pergunta qual é o tipo que Deus ofereceu ao ser humano para ser seu guia e modelo, os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, responde com a mais curta resposta da obra. Das 1019 perguntas, essa é a resposta mais sucinta: Jesus. Algumas traduções têm vede Jesus. Outras têm observai Jesus. Como se queira. Jesus é o guia e modelo. Joana de Anjos tem um texto que ela vai dizer: a humanidade sempre teve guias. Porque o guia é o orientador. É o que aponta rumos. É o teórico. É o que diz para onde a gente deve ir. É o guia turístico. Você, quando viajou, já teve com o guia turístico? O guia turístico vai dizendo aqui, acolá, etc. Mas modelo, só Jesus. Porque só a sua vida foi modelar. Só a sua vida foi extraordinária. Quando eu pego Buda, Krishna, outros grandes homens e mulheres, todos eles são fantásticos e admiráveis. Mas Jesus é diferente. Porque todos eles tiveram momentos de despertar. Buda teve uma vida ociosa, leviana e de luxúria, até alcançar a paz do Nirvana. Krishna teve uma biografia de disparates sexuais, até alcançar metanoia e a sua iluminação. E se você pegar qualquer homem e mulher grandioso da Terra, teve esse momento do antes e do depois. Jesus não. Jesus não teve antes e depois. Ele já veio preparado. Já estava totalmente consciente. Já era porque o seu processo evolutivo se deu em outra dimensão que a gente não tem nem ideia. E seria absurdo qualquer um especular como é que se deu o processo evolutivo de Jesus. Ele já chegou na Terra como espírito puro, questão 100 do Livro dos Espíritos. Quando o espírito já realiza todas as suas reencarnações e não precisa mais reencarnar, ele tem um total domínio sobre a matéria, desprendimento sobre o mundo material, e já alcançou todas as virtudes que a criatura filha de Deus pode alcançar, ele se torna espírito puro e não está sujeito mais ao mergulho na carne. E só escolhe encarnar e não reencarnar, só por missões especiais. São esses seres que têm contato direto com a divindade, executando as ordens da providência no universo. São os anjos, os serafins, os messias, os cristos. Jesus é esse espírito que já estava nesse patamar. Tanto é que os doutores da lei, certa vez conversando, perguntavam se Jesus era filho de Abraão ou não era. Filho de Abraão é uma gíria
de Israel, que significa mais ou menos assim, cumpridor da lei. Se alguém era considerado filho de Abraão, é porque cumpria a lei. A lei era os 613 mandamentos de Moisés. Né? O decálogo é apenas parte dos 613. Então ficavam perguntando se ele era filho ou não era filho de Abraão. E há uma passagem do Evangelho, se não me engano, de João, que ele diz assim, os doutores da lei devem ter se arrepiado. Eu acho que alguém deve ter tomado Rivotril na hora. Porque ele olha para os doutores da lei e diz assim, e antes que Abraão fosse, eu já era. Se colocou acima de Abraão. Emmanuel vai dizer, sabe o que ele queria dizer? Que antes mesmo da vida física no planeta aparecer, ele já era o espírito puro. Já era o espírito perfeito. Quem leu A Caminho da Luz sabe que quando a Terra estava se desprendendo do Sol, se resfriando ao longo de milênios e ensaiando as primeiras formas de vida nos laboratórios da natureza, diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, Jesus já estava no planeta ensaiando com a sua equipe de engenheiros o protoplasma e as primeiras formas de vida aquática no planeta, como espírito puro. Ou seja, isso significa dizer que se a Terra, a paleontologia e a arqueologia dizem que a Terra, a partir dos estudos do solo, tem mais ou menos 4,8 bilhões de anos, mais ou menos. Ou seja, se a Terra tem 4,8 bilhões de anos aproximadamente, há 4,8 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito puro. Eu nem sei se eu era alguma coisa. Não, se eu fico pensando, há 1000 anos atrás, como é que eu era? Há 1000 anos só. Há 100 mil anos. Há 1 milhão de anos. Se é que eu era alguma coisa. Agora, há 4,8 bilhões de anos, o espírito que a gente conhece hoje como Jesus já havia feito o seu processo evolutivo. Então, não é qualquer um. É alguém que tem experiência no mercado, como eu costumo dizer. Né? Às vezes a gente vê consultoria, né, de empresa. Jesus tem condição de dar consultoria. Então, se você chegar para Jesus e dizer assim, Senhor, eu estou com um problema na família. Ele diz, pois é, nas últimas 10 milhões de reencarnações, eu vivi esse problema. Eu tenho experiência no mercado para te ajudar. Então, se você olha Jesus como profeta de barba grande, Galileu, que saiu nas praias de Cafarnaum, que era uma cidade menor do que alguns bairros aqui de Salvador, que devia ter mais ou menos umas 50 casas, pouquíssimas famílias. Se você acha que Jesus era um profeta esquisito, que estava apenas convocando pessoas para uma revolução social, você não entendeu o Evangelho. Ali estava o espírito governador do planeta, convidando não pessoas para fazer uma revolução social naquela época, mas convidando espíritos para serem os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Porque aqueles espíritos, na carne de pescadores rudes, na personalidade de homens analfabetos, eram espíritos que foram tocados para serem os seus colaboradores ao longo dos milênios, que reencarnaram diversas vezes ao longo dos séculos para colaborarem com ele. Então ele não estava chamando seres que iam morrer, eles estavam convocando espíritos eternos para fazerem parte do seu time, da sua equipe. Aí você vai dizer, Flávio, como eu disse numa palestra recente, Flávio, que equipe atrapalhada, hein? Jesus não podia escolher uma equipe melhor? Não, ele podia. Poder ele podia. Porque Emmanuel vai dizer que ele fazia parte de uma equipe de seres angélicos. Então ele tinha outros espíritos puros à sua disposição. Se ele quisesse, ele encarnava e esses espíritos puros vinham também. Só que aí, nenhum de nós ia se identificar com a mensagem do Evangelho. Ia ficar muito acima de nós. Sabe o que ele fez? Ele chamou aqueles colaboradores mais atrapalhados que ele tinha, aqueles mais humanos. Sabe para quê? Para que a gente se identificasse com eles. Porque se você pega os 12 apóstolos, você tem ali uma miniatura de toda a humanidade. Você encontra nos 12 apóstolos um arquétipo de toda a humanidade. Ali você vai encontrar tudo que é tipo de vício e tudo que é tipo de virtude ali. Porque a obra do Evangelho não é de anjos ensinando os seres humanos. É de seres humanos caminhando para a angelitude. É obra de redenção. É obra de iluminação. É obra de superação. Para que a gente se identificasse. Para que a gente se conectasse. Tanto é que ele vai dizer, dos filhos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, que representava esse grupo, né? Mas no reino dos céus é o menor de todos. Ou seja, daqueles colaboradores que estavam na terra, aqueles apóstolos eram os maiores.
Mas no mundo invisível, eu tenho muito mais. Ele queria dizer isso, que eu tenho colaboradores muito mais. Então, meus amigos, quando você abre o Evangelho para ler o Evangelho, você está abrindo não apenas um ensinamento teórico, mas você está abrindo ali a vida de um ser perfeito. Você está aprendendo como é que é plenitude dos anjos. É como se um ser angélico viesse à Terra para dizer como é que é viver na comunidade de seres angélicos. Por isso que o Sermão da Montanha, conforme foi colocado aqui na prece inicial de maneira belíssima, as bem-aventuranças é a cartilha de Jesus de felicidade. Eu acho que se eu for pegar aqui e fazer uma lista aqui para ver, só para concluir, a lista de itens de felicidade para nós, cada um vai dizer uma coisa, né? Cada um vai dizer assim, os 10 itens. Jesus também tinha a cartilha dele do que é a felicidade. A cartilha dele está no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 a 12. Primeiro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Quase que como uma música, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Aí lá adiante ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Veja como é um encadeamento. Porque eu não posso ser pacificador se eu não sou pacífico. Pacífico é aquele que domina as violências internas. É aquele que se dominou. Para depois conseguir pacificar os outros. O pacífico herda a terra. Só que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E assim por diante. Ali são leis universais que ele está colocando em palavras simples. Toda a vida de Jesus, até os trocadilhos e as brincadeiras que ele fazia, tinha um ensinamento especial. Eu sou o pão da vida. Belém é uma expressão que em hebraico se chama Bethlehem, que traduzido ao português significa padaria ou casa do pão. Quando ele falava, eu sou o pão da vida, ele estava remetendo a Belém. Ele era o pão da vida porque nasceu em Belém, ou ele era o alimento das almas? Os dois. Quando ele entra na casa de Zaqueu, e diz, Zaqueu, a salvação acaba de entrar na sua casa hoje. Sabe por quê? Porque Yahshua, Jesus, significa salvação. O nome não tem consolação? Não tem conceição? Jesus, traduzido ao português, Yahshua, é salvação. Então, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele faz um trocadilho. Zaqueu, a salvação acaba de entrar hoje na sua casa. Que salvação? Ele, que era a salvação? Ou ele, que era a salvação das almas? As duas coisas. Então ele fazia trocadilhos, ele falava como se fossem poemas, que mantinha vivo o ensinamento de maneira mais fácil, a melhor técnica pedagógica. Portanto, meus amigos, para concluir, leiamos Jesus. Recorramos ao seu Evangelho. Não se trata de historinhas simples e ingênuas, mas de mensagens para a alma. E por isso que daqui a 2000 anos, se a gente pegar o Evangelho, a gente vai ver que o ensinamento continua sendo atual. A linguagem era da época, claro. Ele tinha que falar uma linguagem para ser entendido. Os elementos, talvez até grosseiros, para a nossa mentalidade ocidental. Mas a essência é para o espírito imortal em todas as épocas da humanidade. Muito obrigado, muita paz.